Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela oportunidade que Deus nos prepara de estarmos aqui mais uma quarta-feira, mais uma live para conversarmos um pouco sobre a obra do Senhor, sobre os feitos do Senhor. Louvado seja o Senhor nosso Deus por esta oportunidade que Ele nos proporciona e que nos preparou. Eu quero estar fazendo uma oração inicial com os irmãos. Vamos estar orando. Senhor, nós estamos diante de Ti, louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Fala conosco, meu Pai, nesta live. Usa o pastor Odair para que possamos ser edificados e aprender mais do Senhor, meu Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, nos orienta, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Bom, já quero estar convidando o pastor Odair para estar fazendo parte aqui conosco dessa live poderosa em nome do pastor da nossa igreja em Paranavaí, Campo 2, e também secretário regional de Atas e Estatísticas da nossa região. Ô glória! Grande pastor! Maravilha! Paz do Senhor, pastor! Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Na paz. E o senhor, tudo bom? Graças a Deus, prazer estar falando contigo. Oh, o pessoal glória. que está entrando aí na nossa live nessa noite. Privilégio estar poder contribuir um pouquinho com vocês aí de Jataizinho. A honra é Vamos em nossa, frente. pastor. Graças a Deus conseguimos Amém. aí o senhor participando conosco. Louvado seja o Senhor nosso Deus, né? Glória a Deus. Antes de entrarmos pro assunto da live, como a gente sempre fala, pega papel, pega caneta, a Bíblia e também compartilhar a live. Tem um aviãozinho aqui embaixo, compartilha essa live com os seus contatos aí, porque eu tenho certeza que nós vamos aprender bastante sobre a comunhão da igreja nas casas, que é a célula, né? Amém. Nós vamos aprender hoje bastante sobre essa ordenança tão maravilhosa de Cristo, né? E para quem não sabe, o pastor Odair, ele tem uma experiência e grandes lutas e grandes vitórias nessa área da célula. Tanto é que nós temos a conferência das células que o pastor Odair ele faz ali no campo de Paranavaí e que a região adotou a data para que nós pudéssemos estar participando, né, pastor? Amém. Com certeza. E para nós, assim, viu, pastor Francisco, uma experiência muito legal. A gente vai falar um pouquinho mais depois, mais para frente, mas 2 anos já que nós fizemos a conferência de células, e o ano passado foi um ano assim, muito especial, e a gente está aí nessa expectativa desse ano, né? Infelizmente, esse coronavírus aí veio para atrapalhar um pouquinho as nossas agendas, mas a gente continua, né, fazendo a obra de Deus, e a gente quer contribuir com vocês aqui nesse tempo. Eu sei que vai ser um tempo muito abençoador mesmo, e quem tiver alguma pergunta também, se a gente souber responder, a gente responde, senão a gente vai pesquisar e depois passa para vocês aí a resposta em nome de Jesus, tá bom? Ô, glória. A gente não sabe tudo, né? Tá aqui Então, para somar com vocês, não tenha dúvida com relação a isso. Aí, glória a Deus. Então, quem tiver pergunta, depois só está fazendo que o pastor vai responder. Bom, para entrar no assunto, eu queria só ler 3 versículos. Aqui no livro de Romanos diz o seguinte: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Também quero ler aqui o versículo de número 23, Romanos 16, né? Não falei onde estava. Romanos 16, versículo 23. Diz o seguinte: Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, vos envia saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso querido irmão Quarto também vos cumprimentam. Aqui, por que eu quis ler esses trechos? O apóstolo Paulo escreveu a epístola de Romanos aproximadamente aí 30 anos depois da morte de Cristo. E aqui ele está falando sobre a questão da igreja na casa, que eram as células. E eu queria, então, a partir disso, porque
30 anos depois de Cristo ter subido, é bastante tempo, já não tinha mais, talvez, aquele fogo inicial, que a gente sabe como que inicia e depois vão se apagando, mas com certeza Deus ali, o apóstolo Paulo, na orientação de Deus, na instrução de Deus, conseguiu fazer as células, que não é algo atual, né, pastor? É algo que já vem desde aquela época estar funcionando. Exatamente. E aí, a partir disso, eu queria que o senhor começasse falando da experiência do Senhor, contando algumas orientações para nós aí. Amém. É interessante a gente... vamos iniciar, então, diante do cenário que nós estamos vivendo aqui hoje, né? É um cenário diferente para todos nós. Eu sempre tenho falado aqui para o pessoal, e quando a gente tem oportunidade, eu estou já na igreja há mais de 30 anos. Eu tenho 54 anos, eu vim para Jesus, eu tinha 18 para 19 anos. Então, nessa minha trajetória de fé, eu nunca vi uma situação como essa hoje. Sim. A gente está praticamente aqui na nossa cidade, nós estamos já praticamente há quase 60 dias sem ter um culto presencial. Meu Deus. Tá? Nós estamos já vivendo já, e na verdade é uma situação quase que geral em todo o país, né? Algumas cidades agora que começou a liberar os seus cultos presenciais, mas com um percentual bem reduzido de pessoas participando dos cultos, né? Sim. Não sei como é que está aí em Jataizinho, se já liberou ou não, né? Depois você me responde. Mas interessante que eu sempre nas minhas pregações eu falava assim: o Brasil é esse país tão abençoado, e de fato ele é um país muito abençoado. Haja vista que a gente poderia, em qualquer momento, né, você sair nas ruas, pregar o evangelho numa praça, enfim, você podia anunciar o evangelho em qualquer lugar, em qualquer situação, sem que você, né, não prejudicando a ordem pública, você não teria nenhum problema e não iria preso por causa disso, porque é a liberdade de expressão. E eu sempre dizia assim, dessa liberdade que o país tem, de você poder pregar o evangelho onde você for, enfim. E eu dizia, né, nas minhas pregações, e até alguns dias desses alguém veio me lembrar sobre isso. Pastor, lembra quando o senhor falava, se acontecer das igrejas não terem mais culto, não poder, né, se reunir? Meu Deus. Não que isso vai perdurar agora, mas olha o que nós estamos vivendo hoje. Sim. Esses dias nós vemos isso aqui, de não poder cultuar a Deus. Eu estou aqui na igreja agora, estou vendo aqui na minha frente um monte de cadeira vazia. Somos dois. Então, quer dizer, é uma sensação horrível para a gente. Né? Eu fiz ontem aqui a live com a minha esposa e a gente, né, compartilhava com os irmãos. Nós dois aqui na igreja e aquele monte de cadeira vazia. Então dá uma sensação assim, né? A gente fica com o coração apertado por causa disso, porque a gente está falando com os irmãos, mas distante deles. E no contraponto disso, a gente tem então esse ministério de células. Eu penso que veio para nos ajudar, embora ainda nós não estamos nos reunindo agora nesses dias por causa dessa pandemia do coronavírus, mas é algo que já, como você leu o texto bem propício ali, que é desde o início da igreja, né? Se a gente for pensar bem, desde o Gênesis se tinha célula, né? Porque o próprio Deus também lá era, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, era uma célula. Então, desde o Gênesis já se havia isso. E depois no Novo Testamento se fortificou mais. E a gente pode olhar aqui vários textos que vão nos dar base para a gente, né, ter as células nas casas, né, ter as casas abertas para isso. Mas no primeiro momento, pastor Francisco, eu gostaria assim de colocar assim, o que não é uma célula? Embora as pessoas às vezes sabem, né, venham saber o que é uma célula ou não, mas é importante nós também sabermos o que não é uma célula. Sim. Porque às vezes a gente confunde. A gente acha que, eu só vou lá, vou me reunir, e por isso vou lá ver meu irmão, eu vou lá para aprender a palavra de Deus, eu vou lá para receber uma oração, eu vou lá para receber uma orientação de alguém, enfim. Mas o que não é uma célula? Então tem algumas coisas que é importante eu destacar aqui nesse vídeo, ok? Então, por exemplo, uma célula não é um grupo de oração. Depois lá na frente a gente vai colocar, tem algumas coisas interessantes que são os benefícios e os propósitos da célula. E é interessante isso, a gente saber disso, para a gente participar e saber o que nós estamos participando. Okay? Olha só. Então, na célula não é um grupo de oração, eu não vou lá me reunir para orar. Temos que diferenciar isso. Sim. Tá?
Não é também um grupo de estudo bíblico. Às vezes nós confundimos a célula com um grupo de estudo bíblico. Eu vou lá agora na célula para aprender da Bíblia. Veja bem, não estou dizendo que a gente não aprenda da Bíblia na célula. Nós aprendemos, e aprendemos muito. Mas lá não é o momento de estudar a Bíblia. Vamos entender isso também. Sim. Verdade? Você pode me falar aí também, me interromper, tá? Também não é um grupo de pregação, ou um ponto de pregação. Embora lá você pregue a palavra, digamos assim, não é pregar, nós não falamos pregação, né? Nós falamos compartilhar a palavra. Que a pregação acontece aqui na igreja, não é isso? Sim. Nós pregamos aqui na igreja, a gente orienta o pessoal. Lá não você não vai repregar a mensagem na célula, você não vai pregar do mesmo jeito que foi pregado aqui na igreja. Lá é um compartilhamento. Por quê? Porque lá as pessoas têm que participar, não é isso? Sim, lá sim. As pessoas têm que interagir para ter um resultado melhor, ok? Então, a célula não é isso, não é um grupo de oração, não é um estudo bíblico, não é um ponto de pregação e também não é um grupo de cura interior. Olha aí. Vou lá para receber uma cura. Veja bem, às vezes a gente pode dizer, mas está falando que lá também não acontece cura? Claro que acontece. Sim. Quantos testemunhos nós recebemos da parte de pessoas que vão numa célula? A gente tem aqui o hábito da cadeira do milagre. Talvez você também tenha isso aí na sua cidade. Tem, né? Temos. Então a cadeira faz o milagre? Gente, não é a cadeira. Mas eu penso que a maneira que nós exercitamos a nossa fé. Porque a fé você vê o invisível, você não está vendo. Aí você senta numa cadeira, uma representação ali. Aí alguém vai lá, impõe a mão sobre você e ora, e Deus age com o sobrenatural dele e realiza a cura. Então, na célula também acontece cura. Mas lá não é um grupo de cura interior. Olha aí. Então isso é importante a gente entender muito bem sobre isso, ok? Se tiver algum questionamento, você pode fazer também, tá, pastor Francisco? Nos ajudar nesse aspecto aí. Né? Agora, o que é uma célula em si, né? Até o nome em si, a gente às vezes vai falar para alguma pessoa que não é da igreja, mas é célula do corpo humano, o que é isso, né? Porque na nossa igreja, a gente pode usar vários nomes, né? Sim. Célula, grupo familiar. Então, a nossa Constituição permite você adotar pequenos vários grupos, nomes, né? Ali. Isso, pequenos grupos, né? Que o pessoal chama muito. Mas a gente optou aqui por chamar de célula. Nós então, aqui quando também. a gente fala isso, a gente explica, né? Isso a gente explica para a pessoa. Então, aqui é interessante assim, o que é uma célula? Né? A Bíblia compara a igreja de Cristo ao corpo humano. E eu gosto muito dessa expressão que Paulo até usa em uma de suas cartas, que ele compara, né, a igreja, né, com o corpo humano. Né? Então, isso é interessante. Ou seja, né, mostrando que diversos membros compõem um mesmo corpo. Tá? Então, a célula é a base de todo o organismo. Né? A somatória delas é que compõe o corpo. Então, a célula faz parte também do corpo num todo. É um segmento ali que faz parte do corpo num todo. Assim também é com a igreja, né? A célula é o que chamamos de comunidade cristã de base, né? Ou seja, um grupo de pessoas que se reúnem semanalmente para comunhão, adoração, edificação e evangelização. Percebe que nós alcançamos aqui, então, né, a nossa missão da igreja? Comunhão, adoração, edificação e evangelização. Nós alcançamos lá os pontos da missão da nossa igreja num todo. E esse é o propósito da célula em si, ok? E por princípio, assim, as células elas se reúnem nas casas. Né? Embora quando acontece algum contratempo, não pode se reunir na casa, a pessoa está viajando, ou aquela semana não deu certo, aconteceu algum imprevisto, a gente, para não cancelar o nosso evento em si, a nossa reunião da célula, a gente coloca aqui a igreja à disposição, não dentro da nave aqui, né? Colocamos lá no fundo, tem um espaço para as pessoas se reunirem. Não é com frequência que acontece isso, mas numa eventualidade, então, não tendo a casa que é a hospedeira, a gente, então, coloca aqui a igreja à disposição. Mas, no natural, as células se reúnem nas casas. Isso é importante demais
a gente ter esse conceito ali. E são casas fixas, pastor, ou o senhor faz o revezamento? No nosso caso aqui, pastor, a gente optou por fazer pontos fixos. Tá. A gente sabe que tem vários lugares aí que fazem o rodízio, né? Isso. Uma semana no lugar, outra semana em outro. A gente não achou muito legal isso, porque você perde um pouco a característica, a referência, né, para onde você vai. Por exemplo, lá em casa tem uma célula que acontece toda quinta-feira de crianças. Vai até, acho que é 12 anos, se eu não me engano. Então lá a minha esposa aqui lidera, juntamente com uma outra pessoa, a Lege, e elas lideram essa faixa etária de crianças, até 12 anos, se eu não me engano, acho que é essa idade aí. E lá, assim, dá a média de 20, né? Tem dia que dá um pico maior, mas tem dia que abaixa. Sim. Então, pense bem na dificuldade que seria. Amanhã é quinta-feira. Olha, amanhã a célula não vai ser na casa do pastor, vai ser na casa do presbítero fulano de tal. Aí quinta-feira, na outra quinta-feira, olha, a célula essa semana voltou para a casa do pastor, entende? E se esquece então, de avisar alguém. Aqui, já pensou? Sim. Aí a pessoa vai aonde? Ela vai naquele lugar que ela iniciou ali. Aí chega lá, não tem nada, está tudo fechado. Olha que constrangimento que é. Sim. Então, no nosso caso aqui, não que não possa ser feito, tá? Isso aí a gente não tem como determinar. Não é regra, faça né? assim, não é uma regra. Não é uma regra, né? Mas a gente tem feito a opção aqui de fazer a célula no lugar fixo. É igual nós então, aqui. Tanto as de adulto, de jovens, né? Acontecem sempre no lugar, adolescentes também nós temos, acontecem num lugar fixo. Por que na casa, né? Aí é interessante, parece que a casa, o lar, a habitação da família, tem mais afinidade com a ideia de igreja no lar do Novo Testamento. Aí se a gente for aqui olhar nos textos bíblicos, aí tem um monte de texto aqui, não nos dá tempo de dizer eles, mas depois nós podemos passar para vocês, se quiserem. Mas assim, existem N textos bíblicos que nos dão a referência das reuniões que aconteciam em casa ou na casa. E é interessante também que o ministério de Jesus foi um ministério que ele também focou as casas. Lembra disso? Também lá várias passagens, né, de Jesus, ele focava o ministério dele nas casas também. Olha quantas curas ele fez na casa de fulano, ciclano e tal. Salvou pessoas em casas, né? Sim. Tem muitos exemplos assim, bíblicos, né? Não só depois lá da igreja de Atos, mas também da própria vida de Jesus aqui, enquanto ele esteve aqui na terra, ok? Você pode aí interagir comigo também, pastor. Não, que eu achei interessante, no início da fala do senhor falou que não era uma célula e citou os exemplos do que não é. Porém, tudo que o senhor citou, quer dizer, não é a célula, porém acontece na célula. Sim, não tenha dúvida. Né? Com certeza, porque às vezes a pessoa fala, mas como é que pode? Então não vai ter, não é oração? Então, não vai ter, ninguém vai orar, ninguém vai ler a Bíblia, não vai ter louvor, não vai ter a comunhão, Acontece, né, pastor? Como nós falamos aqui agora, acontece aquilo que nós falamos da missão da igreja. Né? Sim. E a missão está inserida nesse contexto aqui. Na célula tem oração? Tem oração. Sim. Né? Na célula tem testemunho? Tem testemunho. Na célula eu aprendo? Claro que eu aprendo. Opa. Só que lá não é um estudo bíblico. Não vou lá para eu aprender exclusivamente da Bíblia. Porque se eu desejar aprender da Bíblia, não é na célula que eu tenho que ir. Sim. Né? Eu vou procurar uma classe de escola bíblica ou vou procurar, né, um livro de estudo ou a Bíblia, enfim, para participar de uma classe de treinamento. Aí sim eu estou aprendendo, né? Mas não é na célula que eu vou fazer naquele momento, um momento de um estudo bíblico, porque não é isso. Tá? Sim. A célula não é isso. Nós vamos ver depois, né, o propósito da célula em si, que vai nos ajudar bastante a entender esse processo. Mas pelo fato da célula ter o compartilhamento, às vezes o aprendizado quase fica mais fácil do que no estudo bíblico daquele tema que é ministrado, porque como é um compartilhamento, na célula eu acredito que todo mundo conversa, às vezes, fala a opinião, expressa, então quase fica mais fácil de aprender, né? Não, Francisco, é assim, ó, há um aprendizado, eu não tenho dúvida com relação a então, isso. Sim. Só que, né, assim, só que não é exclusivamente um estudo
bíblico, o foco não é ali. Sim. Porque o que você tá pegando uma mensagem que, no nosso caso aqui, a gente opta por isso. A mensagem, tem igrejas que fazem diferente. E a liberdade é ampla, né? Você pode fazer do jeito que você achar melhor, direção de Deus. Mas nós pegamos a mensagem de domingo, Sim. fazemos um espelho dela, né? Os principais pontos, e o líder pega aquele esboço da mensagem e ele vai trabalhar aqueles pontos na célula. É parecido com o que a gente faz aqui. Então, desejando o quê? Que aquelas pessoas participem daqueles pontos que foram... Porque se ele chegar lá, só ele falar, só ele ministrar, na verdade ele repregou a mensagem do domingo. E não é isso que a gente quer, na verdade. Não é isso. A gente não quer que isso aconteça dentro de um grupo, né, de uma célula em si. A gente quer que haja uma interação, haja esse momento do compartilhar da palavra. Por quê? Quando eu compartilho, também eu estou aprendendo. Olha aí. Por isso também que, de fato, você aprende na célula. Mas deixar claro que lá não é um estudo bíblico. Embora você aprenda da palavra, aprenda, porque é a Bíblia que está sendo pregada ali também, né? Não tenha dúvida com relação a isso. Mas não é o foco do estudo bíblico. É diferente de você vir aqui na igreja, numa escola bíblica dominical, ou participar de uma classe de discipulado, vamos lá, nós temos aqui uma classe que trabalha sobre o Espírito Santo, né? Me fugiu o termo aqui agora, não me lembro agora, deu um branco aqui na minha mente. Mas é sobre o Espírito Santo, né? Maturidade no Espírito. Olha aí. É uma classe que trabalha só nesse tema. Quer dizer, é um tema bastante propício para nós. Lá eu aprendo bastante sobre o Espírito Santo. Olha só. Então, na célula, eu tenho esse momento, eu tenho esse aprendizado, mas não é esse o foco da célula, ok? Beleza até aqui? Opa. Tranquilo aí? Opa. Então, vamos lá. E aí a gente tem a questão da definição das células, que a gente também já está sabendo, como é que isso funciona. A gente tem aqui as nossas células funcionando, e o ideal é que a gente tenha um número também, o mínimo aqui que a gente considera assim, de 6 pessoas para você ter um ambiente legal para trabalhar, e quando chegar a um número, né, X de pessoas, você tem que então multiplicar aquela célula. Então, a orientação que as pessoas que estão muito mais tempo do que a gente aqui nesse processo de células, porque tem igrejas que já estão trabalhando com isso aqui já há muito tempo, né? Embora, é interessante a gente também relembrar aqui que já há muito tempo atrás, a nossa denominação já pensou sobre isso também, né? Só não deu aquele start, né? Mas já existia isso, né? Que era aqueles grupos familiares que o pessoal chamava antigamente, né? Então, até o pastor Antônio, eu vi que ele entrou aí, lá em Uraí, as células que ele tem hoje, ainda é daquela época de 2001, 2002, quando iniciou o livro Desenvolvimento Natural da Igreja. Já pensou? Ele iniciou as células, e as células estão, até hoje, ainda tem células daquela época lá. 18 anos. É isso mesmo. Olha quanto tempo, né? Olha aí. Então já se falava muito tempo atrás. Já pensou se nós tivéssemos pegado gosto por aquilo? Desde aquela época? Como é que nós estaríamos hoje? Né? Estaríamos já bem na frente com relação a isso. Então, a célula também ela tem um número que você tem que trabalhar. Porque se você começa a ter muita gente no ambiente, primeiro por quê? Existem lugares que você não comporta as pessoas. Sim. As casas hoje, foi-se o tempo das casas antigamente, né? As nossas casas, por exemplo, assim, dos meus pais mesmo, eram casas grandes, né? Áreas enormes. Mas hoje você pega, né, as famílias hoje estão bem mais reduzidas, o marido, a esposa, um filho, talvez 2 filhos. No meu caso é um só e vai ser um, já pensou? Embora a minha casa é grande, né? Mas assim, se eu for pensar bem, então eu iria para um lugar mais pequeno. Sim. E eu não teria tanto espaço para receber lá na minha casa, digamos, olha, eu falei para você agora há pouco de 20 a 30 crianças às vezes lá na minha casa. Como é que eu faria para receber todas essas crianças lá em casa se eu não tivesse um espaço grande, uma sala grande ou até mesmo um fundo que eu tenho lá na minha casa, que é um fundo amplo, né, um quintal amplo. Ainda mais criança, né? Tem calor. Ixi, você faz, depois você solta eles lá, meu filho. Só Jesus na causa, né? Mas é coisa linda, tá? Porque lá eles são crianças mesmo. Aprende da Bíblia e depois eles vão correr, brincar ali no quintal. Isso é legal demais se ver.
Então, quando se chega a um número, né, de pessoas ali, de membros na célula, você tem que já procurar, então, multiplicar aquela célula. Por quê? Como eu falei, começa a ficar muita gente, você não tem espaço. Como é que você vai colocar outras pessoas, convidar outras pessoas para participar, se a tua casa cabe 20, e aí você vai convidar mais 10? Então. Como é que faz? Não tem jeito, né? Então a gente, diz assim, chega um momento que você tem que multiplicar. E a célula precisa multiplicar, porque isso é saudável, né? A gente considera isso um momento, assim, gostoso das multiplicações. Tivemos aqui várias vezes isso aqui na igreja, e quando acontece é uma festa bem linda mesmo, porque você está multiplicando, está ampliando, né, as fronteiras. Isso é legal demais. Então, a orientação, quando chegou o número X, se tiver líder, tiver anfitrião, você manda. Mas não tem célula tempo determinado, por exemplo, a cada 6 meses, a cada 8 meses, 3 meses. Deixa o negócio ir acontecendo, claro que sempre o líder pensando no crescimento, tudo, mas não tem essa cobrança, né? Pastor, é assim, nós já tivemos aqui situações de nós colocarmos data de multiplicação, e eu acho que isso também é interessante, você ter uma data, para você também não ficar, né, sem, vamos multiplicar quando? Você não sabe. Uhum. Então você tem uma data. Nós já tivemos aqui situações de a gente colocar vários anos, a gente estabeleceu datas, olha, 10 de setembro vai ter a multiplicação. Então nós trabalhávamos isso desde o início, já sabendo que naquela data haveria multiplicação. E também orientávamos da seguinte forma: coloca lá no edital da sua célula, para que as pessoas possam ver, você sempre relembrar isso na célula. A multiplicação vai ser tal data. Mas aí chegou um momento que a gente percebeu que quando não acontecia isso também dentro da célula, o que acontecia com o pessoal? Havia uma frustração, né? Poxa vida, chegamos aqui no dia 10 de setembro, esperava-se que a gente ia multiplicar, tinha gente, mas não tinha líder, ou tinha gente, tinha líder, não tinha anfitrião, porque esse é o grande gargalo nosso, né? No caso assim, às vezes você tem público, sim, às vezes você não tem líder, e às vezes você não tem anfitrião. uhum. Né? Dois contrapontos aqui. Já Você tem passamos público, isso aqui. como eu falei aqui, ó. Então, na minha casa lá, eu já teria condições de multiplicar aquela célula que está lá em casa, talvez em 2 mais, para ficar um número mais reduzido, que é muito mais fácil de você trabalhar. Como também eu tenho outras células aqui, que tem lá 20 pessoas na casa. Já pensou? Então, Sim. é difícil até para o anfitrião isso. Então, nós temos essa situação. Ou, às vezes, falta o líder, ou, às vezes, falta o anfitrião, e público, eu penso que nós sempre vamos ter. Então, a gente também, com relação à data, eu estou por não estabelecer lá na célula, mas o líder sabe. Entendi. Por exemplo, a gente definiu, vai multiplicar tal data. Então, ele sabe, mas não fica colocando lá toda hora para o povo lá, porque se chega lá naquele dia e não se multiplica, há uma frustração, talvez assim a pessoa fala, poxa vida, trabalhamos tanto aqui e não aconteceu isso. O efeito pode ser o inverso. Por não colocar. Isso, exatamente, é bem isso que acontece. Tá? Entendi. Mas é interessante você ter uma data, né, pastor? Sim. Você precisa ter uma data, porque você tem uma referência para onde que eu quero chegar, né? Então, isso é importante. Quando acontece, é uma festa muito grande, tá? Então, essa questão de você ter um limite para você trabalhar na célula, para quando chegar ali, já pensar na multiplicação, ok? Que legal. Aí nós vamos para uma outra parte aqui, pastor, que é o propósito das células. Eu acho muito interessante, né? Qual que é o propósito da gente se reunir nas casas? Qual que é o propósito das células? Você já pensou se a gente, né, persistir nessa situação de hoje, desse bloqueio de a gente ter reuniões públicas, mas a gente pode também, há uma situação, me parece que dentro do decreto do governo do estado, que ele permite uma reunião com até 10 pessoas, alguma coisa assim, e parece-me até que os pastores aqui da nossa cidade estão vendo com relação a isso aí, para a gente
na medida do possível, você pode até voltar com as células desse número, 10 pessoas. Mas vamos dizer que a gente então fique aí por mais algum tempo sem poder reunir aqui na igreja, porque é um grupo maior de pessoas. Sim. Mas eles liberem então as reuniões, que eles podem chamar de célula, podem chamar de pequeno grupo, ou de reunião familiar, eles liberem para que as igrejas possam fazer os seus cultos domésticos, aí eles vão dar o nome que eles quiserem. E se a gente não tiver estabelecido um lugar? Por exemplo, hoje nós temos lugares para a gente congregar, seriam as casas. Sim. Ah, não tem a igreja, não tem o templo. O templo está aqui, está vazio. Ah, mas não vai se permitir abrir a igreja até o mês tal. Mas vai poder se reunir nas casas. Poxa, quem trabalha com célula, isso aí é uma mão na roda. Não é verdade? Meu Deus do céu, quem tem já estabelecido esse mecanismo da célula, é só direcionar e começar a fazer as reuniões e vai ter um resultado excepcional, né? Sensacional. Então, existe o propósito das células, que na verdade o que é? Há um propósito de crescer em relacionamento com Deus, primeiramente. A gente cresce no relacionamento com Deus. Né? E também, propósito da célula é desenvolver relacionamento uns com os outros. Embora, eu gosto de dizer assim aqui na igreja, embora a nossa igreja ainda é pequena, mas nem todo mundo conhece todo mundo. Concordo com isso, ainda estamos em crescimento. Ainda estamos em crescimento. Então, assim, eu digo pro pessoal assim, embora a nossa igreja ainda é pequena, nem todo mundo conhece todo mundo. Sim. Não conhece, pastor. A gente conhece porque é o pastor. E tem que conhecer, tem que ter o dever de conhecer, né? Sim. Mas tem pessoas que não sabem quem aqui na igreja. Embora na igreja o número de pessoas não é tão grande assim, mas não conhece. Às vezes olha no grupo assim, quem é fulano? Às vezes você coloca lá, hoje é aniversário de fulano, no grupo da igreja, né? Aí a pessoa, mas quem é fulano? Às vezes pergunta, né? Quem é ciclano? Porque não conhece. Por quê? Vem na reunião da igreja, assiste o culto, participa do culto e vai embora para casa. Às vezes dá uns cumprimentos aqui na frente, pega na mão, abraça, 1 ou 2 ou 3 e vai embora. Só vai ver no outro domingo, se ele vem no outro domingo ou não. Né? Então fica um relacionamento muito distancial. E na célula, então, eu consigo desenvolver esse relacionamento mais profundo com essas pessoas. Olha aí. Eu consigo ter esse relacionamento. Por quê? Porque lá o grupo é menor. Então, eu falei agora um pouco aqui de um grupo mínimo de 6, 16, aí pode ser, né, conforme a casa aumenta para 20, vai para 25. Eu tive situações aqui de ter casas que chegou um número de 35, 40 pessoas. Rapaz, muita 40 gente. pessoas algumas de nossas congregações que a gente tem ali, né, na estatística nossa, você vê. Então, uma casa com 40 pessoas, quem aguenta? Na hora do lanche. E se tiver criança no meio? Também acontece, tem. Então é um negócio meio doido. Sim. Mas aí eu digo assim, que lá nesse momento, você tem uma proximidade maior com as pessoas. Porque ali você cria um vínculo com as pessoas. Você está pertinho dela, você pode conversar um pouquinho mais. Você sabe quem é a pessoa, você sabe até mesmo onde ela mora, sabe o nome dela, sabe quando ela faz aniversário, porque lá na célula também você lembra o dia do aniversário das pessoas. Sim. Isso é interessante demais, tá? Então você cria esse vínculo, você cria esse relacionamento mais próximo da pessoa, você fica mais íntimo dela. Uma outra coisa que é interessante, o propósito da célula é equipar e treinar as pessoas, porque a gente sempre diz assim, que lá na célula também, o líder, ele está olhando para alguém que vai ser o futuro líder daquela célula talvez, ou de uma outra célula. Então ele já está olhando para uma pessoa, treinando ela, equipando ela para ela já daqui mais um tempo assumir a liderança de uma célula. Então, lá na célula acontece isso. Que talvez na igreja seria um pouco mais difícil isso. Sim. Porque a igreja né, nós temos as pregações aos domingos e às vezes, né, como temos aqui culto na terça e domingo, prega-se na terça e prega-se no domingo. Então nem todo mundo vai subir num púlpito. Sim. Nem todo mundo vai pregar a palavra num culto público. Mas a maioria das pessoas, ou talvez todas as pessoas, terão a oportunidade de liderar uma célula. Isso é demais, né? A pessoa tem a oportunidade,
vai ter o privilégio de poder ser líder e liderar um grupo de pessoas. Então, lá na célula acontece essa questão de equipar, de treinar as pessoas. Uma outra coisa também que acontece na célula, que é aquela questão do cuidado pastoral. Sabe, isso é interessante demais, porque às vezes tem coisas que acontecem aqui, pastor, talvez aí também, que situações que acontecem às vezes com pessoas na célula, que às vezes eu não sei, vou saber depois que já resolveu o problema. Assim. Olha que interessante isso, né? Porque o que aconteceria no modelo tradicional? Aonde viria todas essas pessoas? Tudo no pastor. Viria para a gente, viria para mim, para você. Por quê? Surgiu um problema, vamos lá no gabinete, vamos conversar com o pastor. Uhum. Mas na célula não. Os líderes estão lá para dar esse apoio, para orar com as pessoas, para visitar as pessoas, conversar com elas. Aí depois você fica sabendo, né? Porque o líder vai compartilhar com você, olha, aconteceu isso, isso, isso. Mas olha, pastor, já está resolvido. O que você diz? Amém, glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque ele é o líder. Ele é o pastor daquele rebanho ali, não é? Sim. Isso é legal demais. Está pastoreando ali um grupo de pessoas. E as pessoas que estão lá o consideram também como um pastor deles ali. Isso é legal demais. Isso não nos tira nenhum, sabe? Ai, meu Deus, agora estamos perdendo pessoas. Claro que não. Nós estamos somando, porque o reino de Deus é soma, né? Isso é bom demais. E lá também, o outro propósito que tem na célula é fazer o que a Bíblia ensina. Porque lá você ensina princípios também, né? Você está lá ensinando a palavra de Deus, mostrando o que é as verdades bíblicas, compartilhando a palavra. Isso é legal demais. Falei também que a gente desenvolve novos líderes, alcança outras pessoas e também traz outras pessoas para Jesus. Sabe? Porque tem pessoas que talvez dificilmente vão vir em uma igreja. Sim. Ainda mais uma igreja evangélica. Uhum. Eu sei que os tempos são outros. Eu disse agora há pouco que eu já estou há mais de 30 anos na igreja. Na minha caminhada, lá no início, 1984, 85, foi quando eu vim para a igreja, o conceito de igreja evangélica era outro. Eu não sei quanto tempo você nasceu dentro de um berço evangélico. Não, nasci na católica também. Me converti converti com 11, eu estou com 20 anos aí na igreja. Então, talvez você, não sei se você pegou esse tempo, mas na minha época nós tínhamos uma resistência com relação à igreja. Falava que era igreja evangélica, falava assim, igreja de crente, né? Minha família é assim. Igreja de crente. Né? Se chamasse aquela pessoa para vir numa igreja, jamais. Não. Podia ser teu amigo, teu vizinho, teu colega, teu irmão, teu parente, sei lá. A pessoa não vinha. Isso era fato. Mas agora, pensa aqui comigo aqui. Se você tem um trabalho desse na sua casa, um grupo familiar, um grupo de célula, lá na sua casa, acontece lá uma reunião na sua casa, toda quarta ou toda quinta-feira. Você convida alguém, um amigo teu, olha, na minha casa vai ter uma reunião na quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai lá estudar a Bíblia, né, ler a Bíblia, compartilhar a palavra de Deus, a gente vai ter lá um tempo de comunhão, vamos nos conhecer melhor. Você convida aquela pessoa, por consideração a você, ela vai na sua casa. Uhum. Que talvez dificilmente, mesmo que se você fizesse um convite para ela para vir na igreja, ela talvez não veria, né? Mas na sua casa, não tenha dúvida que ela vem e ela participa ali. E por isso que a célula nas casas ela é um ponto, né? Uma ponte, melhor dizendo, para que a pessoa, na sequência, ela venha para a igreja. Por quê? Porque ela vai começar a gostar. Não é isso? Ela vai começar a ver que a gente não somos pessoas estranhas. Porque parece que as pessoas veem as pessoas evangélicas, aí são de outro mundo. De fato, nós somos mesmo, né? De outro mundo, né? Mas assim, nós não somos bichos, nós somos pessoas, somos seres humanos. E quando eles começam a ver isso, eles falam, meu Deus, vocês são assim mesmo. Vocês dão risada, né? Não é assim que às vezes acontece? Vocês fazem brincadeira. Que pode legal, usar bermuda? Né? Então, e lá eles percebem isso, pastor. E é interessante que
Quando você depois, né, de um tempo, você faz um convite para que eles venham na igreja, é muito mais fácil. Sim. Porque a pessoa já está tão assim, né, o coração já está tão amolecido, que não vai ter resistência para o agir de Deus. E talvez Deus já até trabalhou já tão intensamente com ela ali, que ela vai facinho vir para a igreja. Então é um ponto de você alcançar ali outras pessoas. Ok? Então a gente falou sobre o propósito da célula. Agora eu quero falar um pouquinho também sobre os benefícios de pertencer a uma célula. Opa! Quais os benefícios que eu tenho de pertencer a esse grupo de pessoas, esse grupo de irmãos que estão ali reunidos toda semana, participando, né, ouvindo a mensagem de Deus? Como que isso é bom demais, sabe? Igual eu falei agora há pouco, se não tiver mais a igreja, nós vamos ter as casas. Vamos voltar lá para Atos dos Apóstolos. Sim. É isso. Um monte de texto. Se reuniam nas casas, casa de fulano, casa de ciclano. E vamos nos reunir, vamos falar de Jesus do mesmo jeito. E Deus vai agir com o sobrenatural dele da mesma forma. É isso que a gente É interessante que uma vez eu ouvi, não lembro se eu ouvi ou se eu li em algum livro, falando da igreja lá do pastor Paul Yong-cho, que também é uma igreja em células, né? Só que é na Coreia... É a maior do mundo, né? É a maior do mundo, e é na Coreia do Sul, vizinha da Coreia do Norte. E eu não lembro se eu ouvi ou se eu li, mas que diz que eles trabalham com as células e com os cultos na igreja. Porém, já com toda a equipe de liderança, secretárias, avisado que se caso acontecer da ditadura que está na Coreia do Norte conseguir invadir a Coreia do Sul, eles já estão preparados que a igreja não vai acabar. Pelo contrário, a igreja vai se manter nas casas. Sim, é isso mesmo, pastor, porque é a sua casa. Sim. Né? Eu digo assim, se baixa uma lei, ela não pode ter mais cultos nas igrejas. Mas é a minha casa. Na minha casa eu tenho direito sobre ela, eu recebo quem eu quero. Não é isso? Sim. Então eu vou poder me reunir e vou poder, né, cultuar a Deus da mesma forma. Porque a gente diz assim, o que é a igreja? Igreja, né? A gente fala assim, a igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui, nesse ambiente que eu estou vendo aqui agora, é um ambiente físico. Sim. Um ambiente que a gente se reúne com os irmãos para ter a comunhão. Esse é o propósito do templo aqui, do espaço físico. Porque daí todo mundo vem para cá, nos reunimos aqui e cultuamos a Deus, uma só voz aqui, na adoração a Ele, ouvimos a palavra e temos aquele momento de comunhão. Esse é o propósito aqui da nave do templo. Sim. Mas se não tiver tudo isso aqui, nós temos as nossas casas. E lá a gente vai poder também, de igual forma, cultuar a Deus, servir a Deus de igual modo, prestar o culto a Ele. Porque é Ele que merece tudo isso. Né? Então, quais são os benefícios que eu tenho por pertencer a uma célula? Primeiro que a célula agrega valor às pessoas. Né? Nós nos sentimos valorizados ali. Porque ali você não é mais um. Talvez na igreja, né, não quer dizer isso também, mas vamos supor aqui uma igreja que tenha 1000 membros. Uma igreja grande, não é? Eu não sei quantos membros o pastor Antônio Guilherme tem lá em Uraí. Mas é uns 600, 700 membros. Mais ou menos, isso daí. 600 e pouco. Então, pensa bem, uma igreja de 1000 membros. Então, uma pessoa, às vezes, vai entrar naquela igreja e ela vai sair sem que alguém identifique ela, sem que alguém saiba, talvez até o nome dela. E nem o pastor vai saber, porque não tem como. Sim. Tem como você saber gravar o nome de tanta gente assim, ou até mesmo reconhecer as pessoas. Elas vão saber que você é o pastor dela. Eu até me lembro aqui uma época que esteve aqui em Paranavaí o pastor Jorge Linhares. A igreja dele é enorme, parece lá que tem, na época que eu me lembro aqui, tinha 13 mil membros. Uau. Ele estava pregando aqui numa conferência dos pastores aqui em Paranavaí. E aconteceu bem naquela época, né, uma menina que era de lá, de Belo Horizonte, os familiares dela eram daqui, ela estava participando também do evento aqui na nossa cidade. E aí teve um momento lá que ele estava lá nos atendendo assim, tal, ela chegou, ela falou assim, ô pastor, tudo na paz, tal, não sei o quê. E ela falou assim, eu sou de lá, né? O que queria falar para ela? Falou, amém, né? Porque
Ele vai saber lá quem é quem, 13 mil pessoas, como é que ele vai identificar? A cidade já está ela sabia que ele era o pastor dela, mas ele não sabia que ela era a ovelha dele, porque não tem como você identificar num número tão grande de pessoas. Então, numa célula, com esse grupo de pessoas aqui, com esse número de pessoas, nós, então, os valores são agregados a nós. Uhum. E lá as pessoas sabem quem eu sou. Lá sabem que eu sou o Odair, que eu moro na rua tal, que eu sou casado, que eu tenho uma filha, que eu pertenço, né, tal, e faço isso, faço aquilo. Isso é interessante demais. Olha né? aí. Outra coisa que nos traz o benefício de pertencer a uma célula, ela nos aproxima, a célula aproxima as pessoas umas das outras. Lembra que eu falei agora há pouco com relação ao culto, né? Você está aqui no culto, acaba o culto, tem pessoas que nem esperam a bênção e já está lá no carro, fechando a porta do carro. Uhum. Isso acontece só aqui, né? Não acontece aí em Jataizinho. Né? Já ouvi dizer. Mas tem isso, tem isso. Que o grande amor de Deus, né? E o fulano já está lá no estacionamento fechando a porta do carro. Já tem. Então essa pessoa não tem, né, uma aproximação de outros. Mas lá no ambiente da célula você se aproxima do seu irmão, porque ali o grupo é menor, você sabe quem é quem, você conhece as pessoas, ok? Uma outra coisa que nos traz um benefício em pertencer a uma célula, que a célula facilita o atendimento às diversas necessidades espirituais e também materiais das pessoas. Isso é interessante. Porque, como eu disse agora há pouco também, pastor, que eu falei que às vezes, né, tem situações que o líder lá da célula resolve e depois eu fico sabendo o que aconteceu e, já resolveu. Então lá, por quê? Porque lá está próximo. Uhum. Mas num grupo maior, talvez essa pessoa tenha até dificuldade de chegar até você. De se expor, até mesmo para o pastor. Vergonha, né? Acontece isso, não é isso? Acontece? Sim. Principalmente quando a pessoa está em pecado, ela não vai... Às vezes você percebe assim, a pessoa se afastou, mas se afastou por quê? Uhum. Alguma coisa aconteceu. E talvez você vai demorar para perceber isso, dessa pessoa afastada. Mas lá no grupo não. Lá na célula não. Por quê? Se ela estava toda quinta-feira lá com você, toda quinta, de repente ela começa a faltar uma quinta. Não veio uma quinta, tudo bem. Aí na outra quinta não veio a mesma pessoa. O líder já fica de orelha em pé, né? Peraí, alguma coisa está acontecendo. É isso? Por quê? Porque ele sabe que aquela pessoa era um frequentador ali, era um membro da célula, um participante da célula, e agora ele não veio já 2 quinta-feiras. Ele pode até esperar mais uma quinta-feira, mas ele não vai fazer isso. Ele vai já mandar uma mensagem, já vai perguntar o que está acontecendo, e aí naquele momento aquela pessoa tem, então, ela se abre para aquele líder e pede ajuda. E como também acontece com relação às questões materiais, principalmente agora nesses dias, né, que a gente está vivendo essa situação, onde pegou todo mundo, todo mundo ficou na dificuldade, e a igreja, então, ela entrou também nessas questões agora, já faz esse trabalho, Sim. Mas agora você percebeu que aumentou o volume, né? Aumentou o nível agora de ajudas das igrejas. Nós sempre fizemos aqui, já está com um tempo que a gente faz esses trabalhos de atender pessoas através de doações de alimentos. Sim. Não é por essa situação agora. Mas a intensificou. Situação do momento fez com que a gente também fizesse um pouquinho mais, um pouquinho além. É igual aqui. Porque houve uma necessidade maior das pessoas, não é isso? Uhum. Então a célula tem esse benefício de você ser cuidado pelos outros. Uma outra coisa que nos traz benefício de pertencer a uma célula, que as células ajudam a descobrir e identificar os dons das pessoas. Então isso é interessante, né? Porque lá, como eu disse assim, aqui na igreja você está vendo um todo, você vê todo mundo. Sim. Mas lá você vê individual. O líder começa a ver a pessoa individualmente. Aí ela começa a saber. Aí você percebe lá, olha, fulano tem esse dom aqui, olha como é que ele é. Olha, eu coloquei para ele atender aqui a questão das cestas, né, o quilo do amor, como é que ele se desenvolve bem isso aqui. Então ele tem um dom ali. O outro faz isso, o outro faz aquilo, e você começa então a identificar os dons das pessoas. Isso é um benefício que nos traz pertencer a uma célula. Talvez você fique dentro da igreja um bom tempo, e ninguém vai perceber que você poderia
fazer alguma coisa para o reino de Deus, porque você talvez nunca se dispôs a fazer, ou se colocou à disposição, talvez o líder teu, o pastor não conseguiu ver também isso, mas lá dentro do ambiente de célula, aquele líder conseguiu te enxergar e saber que você tinha um potencial além. Serviço é o que não falta na célula, né? Do reino de Deus. Serviço é o que não falta na célula, né, pastor? Não tenho dúvida. Tem serviço para todo mundo. Não dá para você dizer assim, não tem nada que eu não possa fazer. Tem sim, todo mundo tem. Voltamos à questão do corpo, né? Sim. Dos membros do corpo. Então, cada membro é essencial no corpo de Cristo. Sim. Então, ninguém é indispensável. Eu uso o exemplo aqui do dedinho, tal, do pezinho, lá, o dedinho do pé. Aquele menos... Você dá menos valor ali pro dedinho do pé, mas machuca para você ver a unha ali, ou, né, estronca ele para você ver o que acontece. Teve uma situação que eu destronquei meu dedinho. Lá na minha casa, eu passei assim perto do sofá e bati o dedinho e ele, né, puxou assim, e eu não sei o que eu fiz na hora assim, eu voltei ele. Então, quer dizer, ele quebrou, mas eu voltei na hora ali. Beleza. Tava aquela questão de sangue quente e tal, né? Coloquei ele um gelinho, mas depois de passado 1 dia, 2 dias... Pastor do céu. Jesus na causa, nem sapato eu poderia colocar, né? Então, quer dizer, o dedinho lá embaixo, lá no chão, trazia para cá, para o cérebro, assim, uma mensagem: tá doendo, tá doendo, tá doendo. Então, ele faz parte do meu corpo. Sim. Então, cada um de nós temos uma função dentro do reino de Deus. Ninguém é indispensável no reino de Deus. Cada um de nós podemos sim fazer a obra de Deus, a missão que Jesus confiou a cada um para fazer. Então, todos nós temos essa responsabilidade e somos capazes de fazer. Talvez eu nunca vou pregar num púlpito. Amém? Mas você pode fazer outra coisa. Sim. Porque você faz parte do corpo de Cristo. E para quem lidera, pastor, que benefício que o senhor poderia falar? Porque a gente sabe que é difícil encontrar líderes, é difícil achar alguém por causa do medo. Geralmente a pessoa tem medo, não se acha capacitado, apesar que nós temos a escola bíblica, estudos bíblicos, mas assim, vamos falar em questão de recompensa. Para um líder de célula, infelizmente o nosso horário, esse Instagram, ele é uma benção. Parece que o horário dele diminui, né? Mas já está quase no finalzinho. Já está com 53 minutos. Já... Pastor, eu penso assim, ó, eu acho, né, a satisfação da pessoa liderar uma célula, a gente conversa aqui com os nossos líderes, o nosso desejo é que todos liderem. E quando a gente faz o treinamento aqui no nosso TLC, as pessoas vêm aqui participar, às vezes elas vêm não com a intenção de ser líder. Sim. Elas querem aprender, né? E a gente não descarta isso. Mas sempre eu digo assim, todos nós, é o que nós também aprendemos, todos nós somos líderes em potenciais. Nós podemos liderar. Então, quando uma pessoa lidera uma célula, acho que a satisfação dela de poder ver a mudança na vida das pessoas, isso não tem preço. Tá? Isso não tem preço para a gente. De você receber alguém lá na sua casa que estava assim totalmente uma pessoa que ninguém o considerava lá fora, era desprezado, era digamos assim, jogado, né, para os cantos, e de repente ele vai para um ambiente como esse e você restaura aquela pessoa. Que recompensa, meu Deus, maior do que essa? Você pensou? Olha aí. Que satisfação que você tem no seu coração de poder ter tirado alguém lá da fila do inferno, sim, trazer ele para o reino de Deus? Então não tem preço, não tem recompensa maior do que essa. Você poder fazer alguma coisa por pessoas. E isso eu acho que é gratificante demais. Então as pessoas sentem isso, valorizam isso, estão lá servindo a Deus. Como você disse, não é fácil achar líderes, mas Deus sempre levanta. Porque eu penso assim, a obra de Deus, sim, sabe? A obra de Deus, a obra do Senhor. E quem que é a pessoa mais interessada nessa questão? O próprio Deus. O próprio Deus. Então ele levanta as pessoas. E se tem pessoas que não querem, digamos assim, prejuízo para elas. Deixou de fazer algo tão maravilhoso, tão precioso, que é para Deus. E isso não tem preço. Ok? Amém. Já estamos fechando? Pastor, Instagram, infelizmente, né? Não, tá bem. Mas, ó,
é uma alegria poder falar com vocês e a gente se coloca aqui à disposição. A gente também está gatinhando nesse tempo. Nós estamos aqui trabalhando desde 2015, quando nós iniciamos as nossas células. Janeiro de 2015 foi o nosso start aqui. Tá? Tivemos os altos e baixos, enfim, e o processo da célula é isso aí, tá? O que a gente não tem é que desanimar. Às vezes dá umas baixas, né, terríveis ali, você fala, meu Deus, e agora? Mas daqui a pouco você consegue levantar de novo, e é assim que está acontecendo. Vamos alcançando aí pessoas para o reino de Deus. E a igreja cresce nesse contexto aí. Aqui nós vivemos isso, né? Nós também trabalhamos com células mais ou menos nesse período. Na verdade, desde que eu vim para cá, tinha célula, mas muito parecido com um ponto de culto, né? Aquele culto, cadeira uma na frente da outra, não em círculo, microfone, pregação, aquele pulpitozinho. Era um culto. O culto. É o culto, né? Mas aí depois a gente foi adequando, ouvindo sobre as células e fomos adequando. E aconteceu justamente isso. A gente conseguiu e foi indo, chegamos a 6, 7 células. De repente, vem um vento que voltamos para uma célula. 2 que daí eu abri em casa, que eu falei, não, então eu vou abrir uma em casa, vou reiniciar uma em casa, uma mantivemos e ficamos com 2. Aí foi a guerra nossa, da persistência, da oração, e aí há 3 anos atrás, mais ou menos, 2, 3 anos atrás, multiplicamos a nossa casa, já abrimos em outra casa. E ano passado, nós conseguimos multiplicar essa casa, 2 anos depois aproximadamente, em mais 2 células, e abrimos a terceira. Então nós estamos hoje com 4, 5 células, se eu não me engano, através dessa multiplicação que a gente fez ano passado, de abrir, multiplicar a nossa lá e abrir uma célula nova, né? Porque o desafio é grande. Mas esse é o processo, né, pastor? Igual você falou, a gente tem que ficar sempre, nos animar, né? Embora você tenha, às vezes, células que elas abrem e não dá certo, e você volta e tal, mas é o processo, sabe? É o processo. A gente tem que persistir. É a perseverança. Acho que essa é a palavra, perseverança. Mesmo que você volte lá no início, né, e recomece tudo de novo, né, vamos continuar. Eu digo para o pessoal aqui na nossa igreja o seguinte, eu não vejo uma igreja voltando aos moldes, né, daquele sistema que a gente tinha os nossos cultos assim, né? Sim. Eu não vejo naqueles moldes, né, daquele formato. Não tem como a gente voltar, como a gente fazia antigamente. É difícil você fazer isso. Então a gente vai insistindo, né, trabalhando, igual você falou, na oração, orando a Deus, porque a obra é de Deus. Deus é a parte mais interessada de alcançar pessoas. Não tem outro ser que queira mais do que Deus de alcançar pessoas. Até a Bíblia diz, né, que o desejo de Deus, do coração de Deus, é que todos sejam salvos. Como é que você vai alcançar essas pessoas? Sim. É isso? Então vamos abrir nossas casas e vamos receber essas pessoas aí e salvá-las para a glória de Deus. É isso que Deus quer de todos nós. Pastor, amém? Muito obrigado. Foi uma riqueza muito grande ouvir o Senhor, amém, que já está à frente, para nós, há anos-luz à nossa frente, né? Aí com as células. Muito obrigado. Que Deus venha abençoar muito o Senhor por toda essa palavra de ânimo, de incentivo que o Senhor nos deu. Eu vou, em nome de Jesus, o meu computador vai funcionar, que ele quis travar e não quis... Quase que eu não consigo baixar a última live, pastor. Igual que o senhor passou. Eu falei, pronto, agora não vou conseguir mais baixar minhas lives. Mas aí consegui. Quase que ungi ele para o trem funcionar. Amém. Deixa eu só mandar um abraço pessoal aqui da nossa igreja, que entrou também agora há pouco aqui, algumas pessoas da nossa igreja. Eu vi alguns nominhos aqui, né? Passou rapidinho aqui. Sim. Beijão para vocês aqui. Foi muito bom. Tá? Muito obrigado, viu, pastor? Eu que agradeço, pastor. Um grande abraço, que Deus venha fortalecer sempre, que a gente passe essa pandemia. Minha filha não, aqui, ó. Minha esposa falou assim, deixa a arca do Senhor entrar na sua casa. É verdade, né? O Obed-Edom. Mas, pastor, é um privilégio ter, sabe, receber a arca de Deus lá na nossa casa. Sim. Meu Deus do céu, isso não tem preço. Sim. Deus abençoe de uma forma tremenda mesmo. É muito bom.
Pastor, Obrigado, pastor. Deus abençoe muito obrigado. sua vida aí, seu ministério, sua casa. Amém. E o povo aí que você pastoreia em nome de Jesus. Amém. Estamos por aqui, na hora que precisar, nos procure. Pode deixar. Tá Um bom? abraço. Fica com Deus, pastor. A paz do Senhor. Um abração a todo mundo que Fique acompanhou. na fé, meu querido. Glória a Deus. Até mais. É.